A ideia de uma função contínua num subconjunto de Rn, portanto, se f está definida num domínio de Rn e toma valores em Rm, a ideia de continuidade num ponto, f é contínua num ponto do domínio, portanto é contínua em x0 do domínio, quando existe, vamos definir a continuidade num ponto, quando existir o limite de f para x que convergem para x0, coincidir com o valor que a função tem no ponto x0. Portanto, a nossa definição de continuidade está intimamente relacionada com a existência de um limite e com ele limite coincidir com o valor que a função tem em x0. Quando isto acontece em todos os pontos de U, f, portanto, f é contínua em U, pode-se dizer no domínio, em U, quando isto é válido para todo o ponto, quando isto acontece para todos os pontos de U. Quando este limite coincide com f de x, existe e está bem definido qualquer que seja o ponto x0. Pronto, da definição de limite, podemos ainda dizer que ser contínuo em x0 é equivalente a darem-nos um epsilon positivo e nós conseguirmos encontrar um delta positivo, tal que se aproximarmos o x de x0 a menos de um delta, temos a garantia que a distância entre o valor de f nos pontos x próximos de x0 é menor do que epsilon do valor que a função tem em x0. Devido à nossa definição de continuidade ser uma herança da definição de limite, o que nós temos na continuidade é a mesma aritmética que é válida para os limites. Portanto, o que é que isto significa? Significa que se tivermos duas funções contínuas, f e g, contínuas, pode ser só num ponto ou no domínio todo, portanto em U, temos também f mais g contínua no mesmo conjunto, subconjunto de Rn. Se tivermos uma função escalar que podemos chamar h e uma função f, ambas definidas no mesmo domínio U, então a função produto h por f também vai ser contínua em U. Se tivermos a função h, tal que o h nos pontos que queremos para a continuidade não é zero, e temos na mesma a função f e f contínuas, portanto, ambas contínuas em U, então a função quociente f a dividir por h também será contínua em U. Portanto, da conjugação desta aritmética da continuidade, podemos logo concluir que funções polinomiais, polinómios, que são somas de produtos de funções, aliás, são somas de produtos de funções contínuas, são sempre funções contínuas no domínio das suas variáveis. São mesmo contínuas em Rn. As funções racionais
as funções racionais enquanto quocientes de funções contínuas em Rn. Funções racionais, que são funções que têm uma função escalar polinómio do numerador sobre um polinómio no denominador, pode ser a várias variáveis, em que no denominador não temos zeros, portanto as funções racionais também são funções contínuas em Rn. Se quisermos, dada uma função em R2, portanto, esta função é uma função cujo domínio é R2 e com contradomínio em R. Se quisermos analisar a continuidade dela, portanto, o que podemos dizer, e temos mesmo que dizer, é que no ramo de cima, portanto, em todos os pontos em que ambas as coordenadas não são zero, a função é uma função contínua porque é uma função racional sem zero do denominador, portanto, embaixo não há zero, somada com uma função constante, portanto, com o polinómio constante. E, como tal, é contínua. Portanto, quanto ao ramo de baixo, o estudo da continuidade em 0, 0, em 0, 0, passa por verificar se existe ou não limite quando o xy tende para 0, 0 do ramo de cima. Portanto, temos que ver os pontos à volta, portanto, temos que estudar o que é que acontece à volta do 0, 0. E temos que verificar se o limite do ramo de cima, quando o x e o y tenderem para 0, 0, existe, por um lado, e além de existir, este limite tem que ser o valor de f em 0, 0. E o limite não só tem que existir, como tem que ser igual a 1. Portanto, a dificuldade aqui, como da aritmética dos limites, uma vez que o limite da função constante é 1, o que vamos ter que mostrar, portanto, a dificuldade vai ser mostrar ou verificar que o limite desta parte, portanto, isto vai ser equivalente a verificar que o limite da função racional x² y sobre x² mais y² igual a 0. Portanto, vai ser preciso verificar se este limite existe a 0.